Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre estilo Bernardinho. Claro que você sabe que eu estou falando, né, do Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. A gente vai ter uma oportunidade aqui de falar um pouco sobre o estilo de liderança dele, como que a gente pode aproveitar esse estilo, olhar para esse estilo e trazer ele para o mundo corporativo e quem sabe até para as nossas vidas pessoais. Então, é um profissional que eu sempre tive muita estima e admiração e vai ser uma honra falar um pouco sobre a vida dele aqui nesse podcast. Já quero te pedir para que você envie a sua mensagem para a nossa equipe aqui, o DDD 22 992221003. Eu respondo por áudio as suas mensagens sempre que possível. Quando não é possível, eu mando um texto, mas sou eu quem respondo. Então manda aí para a nossa equipe, que eu fico sempre muito feliz de receber as mensagens de vocês através do WhatsApp. É sempre uma grande alegria saber que tem alguém de qualquer lugar desse país me ouvindo e falando que está fazendo a diferença, que é para eu continuar agradecendo. A última semana que eu recebi um agradecimento de uma pessoa que falava do quanto que eu disponibilizo do meu tempo, né, para fazer esse trabalho. Então, na verdade, sou eu quem agradeço muito a todos vocês que me ouvem, porque ele só está acontecendo e só está crescendo porque vocês estão ouvindo e porque vocês vêm dando os feedbacks que são muito importantes para a gente. Aproveito para agradecer toda a equipe que coloca esse projeto no ar. Então, olha que interessante a gente já pegar uma reflexão disso que eu estou falando, para a gente pensar. Estou no podcast 198, chegando ao podcast 200. E se eu não tivesse dado passo lá atrás, não tivesse tido a coragem de agir, mesmo com medos, porque a nossa mente cria coisas terríveis, né, que a gente consegue imaginar. E a gente precisa ter coragem de dar um passo à frente, de testar coisas diferentes na nossa vida. E o podcast faz muito parte disso, sabe? Primeiro eu estava num novo momento da minha carreira, era um projeto novo, eu nunca tinha feito podcast, não fazia a menor ideia como é que isso ia funcionar, mas eu acreditei na pessoa que me convidou, no projeto, e já estamos chegando a 200 podcasts. Isso é muito, muito legal. E eu quero que você pense agora em marcos da sua vida, sabe? Que você também traz com muita admiração, com muita amorosidade, porque a gente tem muita mania, né, de não valorizar o que a gente faz. A gente valoriza muito o que o outro faz, o que a gente faz a gente acha que é normal, foi mais do que obrigação. A gente tem que sair desse lugar e de olhar assim para os nossos marcos, sejam eles pequenos, médios ou grandes, e parar também para comemorar esses marcos. Mas vamos falar do nosso Bernardinho brasileiro, técnico brasileiro, que eu admiro demais. O Bernardinho, né, o nome dele é Bernardo Rocha de Rezende, ele é carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro em 25 de agosto de 59. E ele foi um ex-jogador de vôlei, foi economista e empresário brasileiro, mas ele é conhecido como o nosso Bernardinho, né, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Bernardinho iniciou sua carreira como treinador em 89, quando ele assumiu o comando da equipe feminina do Flamengo. Ele também treinou a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei de 94 a 2000, conquistando 2 medalhas de bronze olímpicas e um título mundial. Eu lembro, cara, essa questão da seleção feminina, a gente precisava tanto disso, sabe? Porque a gente batalhava e chegava nas finais, a gente não ia. E foi muito bom o Bernardinho ter chegado e ter trabalhado com tanto afinco com essa equipe maravilhosa da época.
e ter trazido essas medalhas que foram muito importantes aí para o vôlei feminino. Em 2001, o Bernardinho assumiu o comando da seleção brasileira masculina de vôlei, onde conquistou outros títulos que a gente vai falar mais um pouquinho aqui para frente. Os principais títulos, né, que ele conquistou como técnico da seleção brasileira masculina de vôlei foram 2 medalhas de ouro olímpicas, 3 campeonatos mundiais, 2 Copas do Mundo, 3 Copas dos Campeões, 8 ligas mundiais. Além desses títulos, Bernardinho também conquistou muitos outros como treinador da seleção brasileira feminina de vôlei e como técnico de clubes no Brasil e no exterior. No total, ele acumulou mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira, dirigindo as seleções brasileiras femininas e masculinas. E é muito legal a gente ver. Eu lembro muito dos domingos de assistir os jogos, tanto quanto era da seleção feminina quanto da seleção masculina. E como era importante, né, a gente sentir, além, né, do futebol, que já é muito famoso e cultural no Brasil, a gente poder sentir isso também no vôlei, né? Então, nosso vôlei sempre foi muito bem representado. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse estilo de liderança do Bernardinho e como, né, que ele conseguiu chegar a tantos títulos. Aqui eu vou trazer algumas características que eu pesquisei sobre ele. A primeira que é colocada, né, é que ele acredita muito na humildade, né? Isso para ele é uma característica fundamental de um líder de sucesso. Ele reconhece que não tem todas as respostas e está sempre aprendendo com as suas experiências. Isso é muito fundamental, gente, para qualquer líder. Porque assumir que você não sabe tudo, nossa, isso é muito bom. E assumir que você vai precisar sempre estar aprendendo. Sempre tem algo novo a ser aprendido, sempre tem uma técnica, sempre tem uma solução que nunca foi pensada. Então, ir para esse lugar é muito importante, sabe? E esse lugar de humildade também é o lugar que dá espaço para uma escuta ativa, para uma comunicação com conexão. Então, humildade é realmente algo que é importante, eu considero importante e eu reconheço isso no Bernardinho. Outra coisa que ele coloca, né, é aprender a dar apoio aos membros da equipe. Ele é muito conhecido por sua capacidade de se conectar com os seus jogadores e fornecer-lhes o suporte necessário para terem sucesso. Ele enfatiza a importância de construir relacionamentos com os membros da equipe e compreender suas necessidades individuais. Isso é muito importante, né? A gente trabalha em grupo, em muitos esportes, também na vida corporativa, mas o líder precisa compreender as necessidades individuais de cada um da sua equipe, conhecer cada um da sua equipe. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente só quer ver o resultado e esquece de saber se naquele dia aquele profissional, por exemplo, está em condições de dar o seu melhor, de dar o seu 100%. Então, esse apoio aos membros da equipe faz muito sentido que os líderes tenham cada vez mais um olhar humanizado para entender isso e para trabalhar, né, de uma forma onde essa coesão funcione. Outra coisa que o Bernardinho fala bastante, para mim também faz muito sentido, porque nada cai do céu, a não ser a água, né, é a importância da preparação. Ele é um defensor da preparação e acredita que o sucesso vem do trabalho duro e da atenção aos detalhes. Ele é conhecido por seus treinamentos rigorosos e por sua capacidade de fazer com que a sua equipe tenha o melhor desempenho quando é mais importante. Então, essa coisa de que a preparação é importante, sim, não dá pra gente fazer de qualquer jeito e a gente precisa se preparar para o momento que está chegando, se é para uma apresentação, se é às vezes para uma reunião, é para entregar um relatório, enfim. Como é que você tem se preparado, né, enquanto líder, para ter resultados cada vez melhores junto com a sua equipe? E aí uma das frases icônicas de Bernardinho é: o segredo do sucesso é a preparação.
E essa frase reflete a ênfase que o Bernardinho coloca na preparação e no trabalho duro com elementos fundamentais para alcançar o sucesso. Ele é conhecido por sua abordagem rigorosa e exigente nos jogos. E eu lembro de algum comentário de que cada vez, né, que a equipe masculina ganhava um jogo, um campeonato, ele colocava a equipe para acordar mais cedo no outro dia. E aí eles reclamavam com o Bernardinho: poxa, Bernardinho, a gente não vai ganhar mais nada não, cada vez que a gente ganha, você coloca a gente acordar mais cedo. E ele vinha com a reflexão que era exatamente para quebrar, muitas vezes, essa sensação, né, que quando a gente ganha uma partida e a gente está indo bem no campeonato, que vai ser sempre assim, que tá tudo certo. Então ele fazia com que as pessoas acordassem mais cedo para dizer: ó, ontem foi ontem, hoje é um novo dia, hoje é uma nova partida e o que a gente ganhou ontem não garante a partida de hoje. Então é muito para trazer essa realidade do que a gente precisa se esforçar e se preparar para os resultados que a gente deseja ao longo da nossa vida. Outra frase icônica dele é: aos campeões o desconforto. E é bem interessante essa frase, né? Porque se refere à ideia de que para alcançar o sucesso é necessário sair da zona de conforto e estar disposto a enfrentar desafios e dificuldades. Bernardinho acredita que o desconforto é uma parte resultante do processo de crescimento e que é necessário estar disposto a enfrentá-lo para alcançar grandes conquistas. Para mim faz total sentido. Eu falo muito, né, sobre a questão da zona de conforto, que é ali que não cresce nada, ali é uma zona confortável, mas é horrível porque você não se movimenta. Nessa zona de conforto você está acostumado a fazer as coisas que você faz todos os dias. E quando você decide dar o próximo passo, ir para um novo desafio, você se coloca à frente dessa zona de conforto. E aí você se sente desconfortável, inicialmente. Então, a gente precisa buscar muito disso no nosso dia a dia, né? Talvez você não tenha um líder como o Bernardinho para te fazer sair da zona de conforto, mas você pode ser o seu líder. Você pode buscar essa autoliderança aí, para que você saia dessa zona de conforto que está te trazendo os mesmos resultados, que você não está feliz, em que você só sabe reclamar, mas você não tem coragem de dar o próximo passo. Então, pense sobre isso. Outra coisa importante na liderança do Bernardinho é saber equilibrar autoridade e proximidade. Segundo Bernardinho, a liderança eficaz envolve equilibrar autoridade e proximidade, exigência e carinho, e liderar pelo exemplo para criar uma equipe forte e alcançar objetivos compartilhados, né? Olha que interessante ele falar de carinho, de amor, ele falar que precisa do exemplo. Então o líder não é só aquele que só fala, e na hora que tem que fazer ele não faz. A gente precisa olhar para as nossas falas, mas a gente precisa verificar se a gente vem sendo congruente com a nossa prática no dia a dia. Então isso é bem importante. Outra coisa que Bernardinho coloca, que é muito relevante a gente falar aqui, né, é sobre saber tratar as pessoas com respeito e evitar comportamentos tóxicos, como gritar, menosprezar os membros da equipe. A gente precisa entender que todo mundo ali, de alguma forma, está dando o seu melhor. E tratar as pessoas como seres humanos que são. E com respeito, né? No mundo onde a gente, infelizmente, tem visto muito mais desrespeito, mas que a gente possa, dentro do nosso ambiente, que seja a empresa, o setor, a nossa casa, os lugares que a gente frequenta, praticar esse respeito. Porque também só falar não adianta, a gente precisa aprender a praticar, a respeitar as ideias diferentes. Então, esse estilo, né, de liderança do Bernardinho, ele traz tanta coisa importante que a gente pode colocar aqui da nossa vida prática, corporativa, até na nossa vida pessoal mesmo. Então, de repente, seria legal você enviar aí um WhatsApp pra gente, pro DDD 22 99222 1003, falando sobre qual estilo aqui que a gente falou da liderança dele, quais aspectos você concorda, quais você acha que é possível colocar na prática aí na sua vida ou na empresa onde você trabalha. Enfim, fica à vontade aí para mandar informações para o nosso WhatsApp. Vai ser sempre uma honra receber
sua mensagem. Então, isso foi um pouquinho, né, resumidamente e bem resumido, do estilo, né, de liderar do Bernardinho. Com certeza a gente pode fazer outros podcasts aqui falando mais. Já disse e volto a dizer, admiro demais o trabalho dele e vejo o quanto que o vôlei cresceu, né? Quanto que o vôlei nacional, tanto feminino quanto masculino, cresceu quando ele começou a atuar nessa área. Então, que bom que a gente tem um técnico maravilhoso, brasileiro, aqui com a gente, trabalhando todo esse manancial que a gente tem de pessoas competentes para fazer esse trabalho, né? Para fazer esses jogos. Então, isso é muito legal. E isso diz o quanto que a gente precisa cada vez mais investir nos esportes para poder trazer pessoas que muitas vezes não têm condições, têm talento, né, mas não têm condições para estar nos grandes centros de treinamento e serem descobertos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o estilo Bernardinho, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, mande para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.